Olá, gente. Vamos continuar mais uma aula do nosso livro Netzach Israel, a Eternidade de Israel, do Maharal de Praga, do século XVI, com o nosso amigo Davi. Né? E estamos agora, vamos começar o capítulo 5 do livro. E as outras aulas estão todas na playlist chamada Eternidade de Israel, né? Que em hebraico seria Netzach Israel, Maharal de Praga, é o autor do livro. Vamos lá. Vamos começar o capítulo 5. Amar Rabi Yohanan. Falou o Rabi Yohanan. Quem era Rabi Yohanan aqui? Acho que é o Rabi Yohanan Ben Zakkai, me parece. Não. É o Rabi Yohanan, era o maior rabino de Israel, mais ou menos do século III, tá bom? E isso está escrito em Gittin 55b, que é uma página famosa na Gemara. Essa Sugiá, essa parte da Gemara que a gente vai estudar agora é famoso. Por quê? Vamos ver. Maidirtiv, porque está escrito Ashrei Adam Epached Tamid. Está escrito em Mishlei 28:14, em Provérbios. Bem-aventurado, né, feliz, é o homem que tem sempre medo. Está sempre com medo. E aí fala a Gemara, Akamtsa bar Kamtsa Hariv Yerushalayim. Ele começa com esse versículo e fala, por causa de Kamtsa, que era uma pessoa, e bar Kamtsa, outra pessoa, o Yerushalayim foi destruído. A Tarnegola, Vetarnegota, Hariv Turumalka, por causa de um galo e de uma galinha, uma cidade, um complexo de cidade chamada Tur-Malka, a cidade real, alguma coisa assim, foi destruída em Israel. Ashka Derifk Hariv Beitar, e por causa de uma roda de uma carroça, a cidade de Beitar foi destruída. Beitar foi a última resistência judaica antes do exílio para os romanos, que seria a guerra, a batalha que realmente o Bar Korva morre, né? E todo o exército, e milhões de pessoas morrem na batalha de Beitar. Então quer dizer o seguinte, que sempre vai dizer aqui que por causa de conflitos pequenos, e aí depois a Gemara ela vai contar a história de cada uma desses três acontecimentos. No final, grandes acontecimentos acontecem. Ou seja, por causa da briga por causa de duas pessoas, o Yerushalayim foi destruído, o templo foi destruído, o segundo templo que a gente está falando. Por causa de uma galinha e um galo, uma cidade toda foi destruída, e depois por causa de uma roda de uma carroça, Beitar foi destruída. Vamos resumir aqui, para quem não sabe, muito resumido. Kamtsa e bar Kamtsa tinha um rico em Yerushalayim que gostava de uma pessoa chamada Kamtsa. Tinha um amigo chamado Kamtsa. O sobrenome dele era Kamtsa, não vem agora o caso. Ele provavelmente vai se aprofundar nisso, né? E ele fez uma festa e chamou um monte de gente da cidade. E mandou lá o cara enviar o convite para o Kamtsa. Ele mandou o convite. Só que esse cara confundiu, em vez de mandar o convite para essa pessoa chamada Kamtsa, ele mandou o convite para uma outra pessoa que chamava Bar Kamtsa. Ou seja, um nome parecido. E esse aí era um inimigo da pessoa que fez a festa. Ou seja, ele queria chamar um amigo e acaba convidando o inimigo. Uma pessoa que ele não gosta. O inimigo chega, né, essa pessoa, o Bar Kamtsa, chega na festa que ele não gosta. E quando o dono da festa vê esse cara, ele fala assim, chama em segurança, né? E a festa é gigante, com os sábios e tal, maior festona. Fala assim, vaza, sai daqui. Aí ele fala, cara, eu fui convidado, eu já estou aqui, deixa eu ficar. Ele fala, não, vaza, sai daqui. Ele fala, olha a vergonha que eu vou passar. Se você me deixar ficar na festa, eu pago metade da festa. Tipo, mas por favor, não me expulsa. Ele fala, não gosto de você, sai daqui. Ele falou, se você me deixar ficar, eu pago a festa inteira. Ele fala, não, sai daqui. Aí expulsam ele. E aí esse Bar Kamtsa, humilhado, né, expulso da festa na frente de todo mundo e tal, ele viu que tinha sábios na festa e os sábios não repreenderam o dono. E ele fica muito chateado. Então essa briga pessoal acaba virando uma briga contra os sábios também. E ele fala, sabe de negócio? Aí ele vai até o César, em Roma, a princípio, e ele fala o seguinte, olha, os judeus se rebelaram contra você. Aí ele fala, de onde está tirando isso? Ele quer uma prova? Oferece um sacrifício para o Beit HaMikdash e vamos ver se eles vão aceitar, que geralmente os judeus sim podem aceitar um sacrifício de um não-judeu. Aí o rei, o César de Roma, né, a pessoa mais importante da época, que Israel era uma colônia romana na época,
destrói, quer dizer, ele manda o sacrifício, mas no meio do caminho o Bar Kamsa, ele faz uns defeitos. Tem quem diga que é no olho, ele fez um corte na sobrancelha ou no lábio. Eram defeitos pequenos, mas pela lei judaica, né, para os judeus, eles não podem sacrificar sacrifícios defeituosos. Então chega lá nos rabinos esse sacrifício, aí eles falam, a gente não pode sacrificar. Aí eles falam, mas é o rei que fez, né? Tipo, pela paz do rei, por política, diplomacia, vamos sacrificar mesmo assim. Aí vem um rabino que chamava, qual é o nome dele? Ben Avkulas, Azariah, Hizkiah, Ben Avkulas, esqueci o primeiro nome, depois a gente vê. O sobrenome é Ben Avkulas. E ele fala, não, mas se a gente aceitar, o que vão dizer? Que a gente oferece sacrifícios defeituosos no templo? Não vamos aceitar. No final, resumindo a história, não aceitam, e aí então o rei acha que realmente os judeus não gostam dele, que não aceitaram o sacrifício, que se rebelaram contra Roma, colônia contra o poder de Roma, e aí ele manda o exército, e o final da história é que Roma destrói o templo, exila os judeus, e o templo foi destruído. Então fala, por causa de Kamsa e Bar Kamsa, no final o templo é destruído. A história do galo e da galinha é bem parecido, não lembro os detalhes agora, mas tinha um costume na geração que no casamento, acho que o homem dava um galo e a mulher uma galinha, e aí era um sinal que eles iam ter muitos filhos, alguma coisa assim, e também sem querer chega lá um romano e sem querer mata a galinha, e aí a cidade se rebela e no final a cidade toda é destruída, e a roda da carroça também é bem parecida, que não tinha um costume da cidade que quando alguém nascia, se nascesse um homem, eles plantavam um tipo de árvore, se nascesse uma mulher, um outro tipo de árvore, aí no casamento eles juntavam as árvores, alguma coisa assim, e aí a princesa do César estava andando de carroça, a carroça meio que capotou, destruiu uma árvore. Aí eles ficaram muito chateados, os judeus começaram uma rebelião, e aí foi destruído o Beitar, tá bom? Alguma coisa assim. Ou seja, quer dizer que acontecimentos pequenos acabam que se desenrolaram em grandes perdas que até hoje a gente sofre. Aí ele vai contar a história. Deal Gavra de Rachamana Kamsa, que tinha um homem que o Kamsa que o cara gostava, chamava Kamsa. O Baal de Veiva Bar Kamsa Ave de Seudá. E foi feita então uma festa, Marlei, Lishmi, Azia, Lita, e lá Kamsa, Azia, Yatelá, Bar Kamsa. Vai lá convidar o Kamsa, ele foi lá e convidou o Bar Kamsa. Atais Kache de Ave Yeteve Amarlei, Mirdei, Veu Gavra Baal de Baba, Deu Gavra Hu, Mai de Ave Ache Kampuk. Vaza daqui, né? Quando ele estava na festa, resumindo que eu já falei a história. Amalei, oi, até que já estou aqui. E a vina lá de meia, eu te dou dinheiro do que eu vou comer e beber. Amalei, a vina lehadamai plaga de suda, amalei. Falou, sai. Aí falou, não, eu pago metade da saudade, vaza. E a vina lehadamai kula saudade, eu pago toda a refeição, sai. Sai daqui. E que tem no VRP, pegaram ele e jogaram embora, mandaram, expulsaram da festa. Amaram, eu e teve darabanam, já que tinham sábios ali sentados. Veló me roubei, ninguém foi, como se fala isso, advertiu o cara, pô, olha o que você está fazendo. Shmaminei kanichale, quer dizer que eles gostaram também, que eles concordam com o dono da festa. Azenechol beu kurutza, bem malca. Eu vou lá falar para o rei. Azen amarlei kisar, ele fala para o César, Mardu baeudei, os judeus se rebelaram contra você. Amarlei, mi amar, quem te disse? Amarlei, dar leulico, banechazi, manda um sacrifício, vai lá ver se eles vão sacrificar. Dar bem eglatrat, ele pegou o melhor sacrifício, mais perfeito possível. E aí no meio do caminho ele faz aí um feito no lábio, tem quem diga que é aqui no olho, na sobrancelha. O mumei deleid vomumhu, que seria um sacrifício que para os judeus é proibido sacrificar esse defeitinho, mas para os costumes dos outros povos, isso não é considerado um defeito. Um defeito para sacrifício para eles seria só não ter um órgão inteiro, mas um arranhãozinho no lábio, para eles não vem isso. Então, o César não ia entender porque os judeus não sacrificaram por causa de um corte. Os sábios pensaram, vamos sacrificar mesmo assim, por paz do reinado, né, política, de uma diplomacia. A Marleira é perigo de vida. É Zacariá, o nome que eu tinha esquecido. Falou Rabi Zacariá ben Avkulas. E a Mer Balmum incrível. Aí vão dizer que agora a gente sacrifica sacrifícios defeituosos. O que as pessoas vão dizer? O que vai sair na mídia? Legai Misbeah, no nosso altar, aqui no templo.
Savro Leab, que tu deu lá, ele falou, então sabe de um negócio? Então, tá bom, não vamos sacrificar, mas então vamos dar um jeito nesse Bar Kamsa, né? Vamos matar o Bar Kamsa, e aí ele não vai contar pro rei, o rei não vai saber de nada, se foi sacrificado ou não foi sacrificado, já que esse Bar Kamsa, ele é um delator, né? Ele quer que o povo todo seja destruído por causa da humilhação que aconteceu com ele. O que os judeus todos têm a ver com isso? Né? Então, vamos dar um jeito nele. Amaleu, Rabi Zahara, aí vai falar o Rabi Zahara. Aí vão dizer o quê? Que a gente mata pessoas porque ela traz um sacrifício com defeito, agora a gente mata pessoas? Não. Então o Zahara sempre, o Zahara Ben Afkula sempre, que era talvez o maior sábio de lá, né? Ele sempre encontrava um jeitinho de o quê? De pela lá dizer, não pode, isso não vai dar certo. Então no final o que eles fizeram? Eles não sacrificaram, deixaram o Bar Kamsa normal, o Bar Kamsa voltou para o rei e falaram, os judeus se rebelaram e aí começa a guerra. Né? Amar Rabi Yohanan, agora é importante, porque no início da Sugiyá, dessa parte, a Gemara fala que o Rabi Yohanan, ele interpreta o Pasuk, Ashrei Adam Pachet Amid, bem-aventurado o homem que tem sempre medo. Tá? Ele traz esse versículo. E ele começa a contar essa história. Mas o que tem a ver o versículo? Entendeu? O que esse versículo de bem-aventurado o homem que tem sempre medo tem a ver com a história de Kamsa e Bar Kamsa? Certo? Essa é uma pergunta que eu acho que ele vai perguntar. Agora, aí no final falou o Rabi Yohanan, que é o mesmo que começou a história, que trouxe esse versículo. Então o Rabi Yohanan, que é outra época, tá bom? Ele está lendo a história que aconteceu no passado e agora ele está meio que dando uma moral, né? Tipo, eu contando a história, agora eu vou dar minha conclusão sobre a história. Isso deve ser importante. Amar Rabi Yohanan, anvetanu tosha Rabi Zechara ben Akula vechriv et beiteinu veserfai techaleinu vegaltami artzeinu. Falou ele que o anvetanutá, o que é anvetanutá? Não é a humildade aqui, mas a paciência, a tranquilidade do Zechariah ben Afkulas, que é esse que falou, não, o que vão dizer? Não faz isso, o que vão dizer? Ele destruiu a nossa casa, isso que queimou o nosso templo e isso que exilou a gente da nossa terra. Então, no final, a culpa é de quem? A culpa poderia recair sobre as costas de muitas pessoas. A culpa pode ser do Bar Kamsa, que é o cara que falou que delatou os judeus porque foi humilhado. Você pode dizer que a culpa é do dono da festa, que humilhou a pessoa. Você pode até dizer que a culpa é dos sábios, que não falaram nada. A culpa é do imperador romano, porque ele destruiu um povo por causa de um sacrifício, isso é justo? Tipo, o que ele está querendo matar os judeus? Então a culpa pode ser dos romanos, pode ser do Bar Kamsa, pode ser do dono da festa, pode ser dos sábios. Só que aí vem Rabi Yohanan falando, não, a culpa é do Rabi Zechara ben Afkulas, que é a forma dele paciente de ser que causou tudo isso. Tá bom? Então isso vai falar Rabi Yohanan. Shadar Advai Rabanan Kisad. Então é isso, o César mandou para a terra, para Jerusalém, então uma tropa comandada pelo César é Nero, né? Niron, que é o Nero, que é para destruir Jerusalém. Que ata shadagira lemizrach veata na Yerushalayim. Aí os romanos eles tinham superstições, né? Então Nero, antes de uma guerra, ele fazia sua superstição. Como ele tacava a flecha para os 4 cantos cardeais e via onde essa flecha caía. E aí vai dizer isso, que ele tacou a flecha para os 4 cantos e as 4 flechas, ou seja, para frente, para trás, para o lado e para o outro, e as 4 flechas caíram em Jerusalém. Tipo, deu uma volta, em Jerusalém. Então ele fez uma superstição e as 4 flechas caíram em Jerusalém. O Nero. Que a taxa da guerra lemizrachata na Jerusalém, jogou para o leste, caiu em Jerusalém, para o oeste, caiu em Jerusalém, nos 4 cantos cardeais, caiu em Jerusalém. Então ele falou, Lenuka Pasuk. Aí tinha também antes na época, que a pessoa ia para uma criança que estava estudando o Torá e falava, diz aí o versículo que você está estudando. Aí ele dizia e a pessoa falava, isso está conectado com o assunto. Então ele chega para uma pessoa que estava estudando o Torá e fala aí um versículo, o Nero. Lipsuka, Amarlei, ele falou, o açúcar em Ezequiel 25:14, Venatati et nikmati be'edom beyad ami Israel. Que ele fala, eu botarei a minha vingança em Edom, nas mãos de Edom do meu povo Israel. Ou seja, a vingança, o que eu quero fazer com o povo de Israel, eu vou botar nas mãos de Edom. Era exatamente o versículo que a criança estava estudando. E o Nero é Roma, que é Edom. Ele era o rei de Edom. Ele falou, caraca,
É isso. Então ele entendeu. Deus quer punir a Israel através de Edom, através de mim. Amar falou o Nero, Akadosh Baruch Hu vai lecherver beita baile lekapur riadei beal gavra? Ele falou, Deus quer destruir a sua casa, o seu templo, a sua moradia, e ele quer enxugar as suas mãos em mim? Tipo, ele quer destruir, quer limpar as mãos em mim? Eu no final vou ficar com as mãos, vou ficar sujo de sangue porque ele quer destruir o templo dos judeus? Arak, e ele foge. Tipo, ele falou, não vou destruir então, não quero ter esse papel na história. Viasa veiaguer, ele vai embora e se converte para o judaísmo, né? Venafk Minei Rabi Meir, e descendente dele, quem é o descendente dele? Rabi Meir. Rabi Meir Balanés, um dos maiores sábios da geração, aluno do Rabi Akiva. Então aí acaba mais ou menos o guiar, óbvio que a história continua, depois vem Vesparcianos e aí destrói o templo. Porque o Nero abandona o posto, vamos dizer assim. Pegou a história? Sim. A grande pergunta é que o versículo, o primeiro versículo tem a ver com tudo isso. Acho que é isso que ele deve questionar. Bom, o Nero com certeza vivia com medo. Ah, então é sobre o Nero? O bem-aventurado é o Nero. Não sei. Mas acho que ele vivia com medo. Eu nunca pensei nisso. Pode ser, boa, eu nunca cheguei a esse versículo no Nero. Não, pra mim ele tá querendo dizer, é um assunto geral, tipo, ó, galera, aprende isso. Senão, ó, porque olha o que aconteceu, mas o que tem a ver? O Betosfot e lá o Tosfot, sobre esse versículo, Ashrei Adam Mepached Tamid, ele vai falar o seguinte, Kasha Beperek Aroe, esse versículo, ele tá difícil de entender através do contexto apresentado nessa Gemara, comparado quando esse versículo é apresentado lá no Tratado de Brachot 60a. Que em Brachot 60a está escrito assim, Amar Rizia leal gavra deal mepached kamar chata et dichtiv pachadu betzion chata. Vamos tentar achar Brachot 60a. Aqui. Eu já tinha achado. Tem que achar o Tosfot. Ah, calma, não. Brachot tem Gita. 60. Ah, não tem Tosfot aqui. Ah, o Tosfot tem Gita. Eu não achei esse versículo, não. Calma. Qual é a página em Git? 55b. פרק הרואה ואמרין אחז אליהו גברא דהוא מפחד אמר לי חטא את דכתיב פחדו בציון חטאים פריך מקרא דעה מוקלי בדברי תורה שדואג שלא ישכח מתלמוד תורה. Tá. Que é o seguinte, no Perek Aroe, aqui em Brachot, traz assim, no meio do contexto, está escrito, traz o versículo. Onde comer? Aqui. Hazedekam mafrid, Raal Rabi Ishmael, Leotot. Cadê o Tamid? Aqui. Vamos contar a história inteira. Tem uma história. Tinha um aluno, Rabi Ishmael Berabi Yossi Beshuka, que ele andava atrás de Rabi Ishmael, filho de Rabi Yossi, na feira, em Tzion. Então andava atrás dele, em Tzion, em Jerusalém. E o Rabi Ishmael, que viu o aluno andando para trás dele, viu que ele estava com medo, esse aluno. Amarlei falou o Rabi Ishmael para o aluno, Hatatat, você está pecando, é um pecado, está errado. Dirtiv, porque está escrito num versículo, Pachadu betzion chataim. Em Isaías 33:14 está escrito, as pessoas ficarão com medo em Sion chataim, por causa dos pecados. Radá achazah chavnafem, ou seja, que a pessoa que tem medo é porque ela pecou. Então a pessoa que tem medo é porque ela é pecado, ou seja, você pecou.
Por que você está com medo? Falou para o aluno. O aluno respondeu para o Rabi Ishmael, mas falou, mas está escrito em Provérbios 28:14, que é o nosso versículo, bem-aventurado o homem que tem sempre medo. Então, como você está dizendo que quem tem medo ele é pecador? Ao contrário, Ashrei, é bom a pessoa que tem sempre medo. Amarlei, falou Rabi Ishmael, não, esse versículo em Mishlei, em Provérbios, que é bem-aventurado o homem que tem sempre medo, está falando sobre a Torá. É medo em relação à Torá. Como assim? Que a pessoa tem que ter sempre medo que talvez esqueça o que ele estudou de Torá. E isso é muito bom. Agora, nas outras coisas da vida, é óbvio que ele tem que confiar em Deus. E a pessoa que não confia em Deus e tem medo, aí é pecador. Agora, a única coisa que a pessoa tem que ter medo é sobre a Torá. Tipo, caraca, a Torá, será que eu estudei o suficiente? Será que eu vou esquecer ela? E aí vai contar uma história parecida, vamos já acreditar. Yehuda ben Natan, Ava Shakel Viaze Batrei, Rav Amnun, mesma coisa. O Yehuda bar Natan, ele também andava atrás do Rav Amnun, Atna. E bar Ancha, Amarlei, Rav Amnun, Yesurim, Bayahu Gavra, Leatui Anshei, Rotze Oto Adam, Levi Alatzmo, Ichtiv, Kipached, Veitana, Zarei, Veartiv, Asher Adam Pached Amid. Adveitorá, mesma coisa aqui. Que aí ele viu que o aluno deu tipo deu uma gemida assim, sabe? Um suspiro de, tá difícil a vida. Aí o Rav Amnun, ele falou assim, olha, você quer trazer sofrimentos para você próprio? Você quer trazer para você sofrimentos? Aí, porque tem um versículo que que medo eu tive, medo, veitani veasher yagorto e avô ali, e aí vai vir o mal sobre mim, em Jó 3:25, tipo, então porque eu tenho medo, vai vir o mal sobre mim, uma coisa assim. Aí o aluno respondeu, mas não está escrito que bem-aventurado a pessoa que tem sempre medo? Aí ele responde, isso é sobre a Torá. Tá, então é o que o Tosfot vai perguntar sobre essa Gemara. Como o Rabi Yohanan está falando na nossa Sugiá que começa bem-aventurado a pessoa que tem sempre medo. E o assunto não é sobre a Torá. Então isso Tosfot vai perguntar. Amar Haza Leavo Gavra deu me pached kamar hatatu dirte pachadu betzion hatai. Como está escrito, terão medo em Sião os pecados. O prime de Ahamukei leveu bedvrei Torá. E a Gemara fala que é sobre a Torá. Que dictive, que shedoek, sheishkat amudó, que é essa pessoa que está preocupada, com medo de esquecer seu estudo. Vechoser al mishnatot amid, ele está sempre fazendo hazará, ou seja, sempre voltando no estudo, ou seja, fazendo revisões. Vetirtzeh tosfot, kamoshem boar betosfot, veteima de akte kasha de aulei leukma atan kara beai gavna, shaloif taberov tovato ushnimuto levayesh ada. Então, o que o Tosfot vai sugerir aqui? נמי מאי לעין עובדי שפכו שרוב טובתם ושבתם לביש את בר קמצא ולעמוד על בת קיסר והיה לכן לפחד ולדייק מן הפורענות ולא אדם אל אדם לבחיית החינם. Então, mas aqui a sugiá seria o seguinte, as pessoas tinham que ter medo do que ia causar o Bar Kamsa e o César, ou a filha do César nas outras histórias que ele não trouxe aqui. Bem-aventurada a pessoa que tinha medo. Ou seja, quer dizer o seguinte, no final, as pessoas fizeram o que fizeram e falaram, nada vai acontecer não, é só uma pessoa, ele que está errado, ele é o delator, esse cara é de direita, esse cara é de esquerda, né? Deixa esse cara para lá, não vai dar nada não. Aí no final, olha o que aconteceu. Tinha que ter medo. E aqui não é sobre a Torá, é sobre realmente agir acontecer. Mas então aí é uma contradição com Brahot, porque Brahot é escrito que você ainda tem que confiar. Não, Deus vai ajudar. Eu vou fazer o certo, porque a priori o Rabi Zacharia ben Akufkula está certo, tipo, eu vou fazer a lei. E por eu fazer a lei, Deus vai ajudar. Eu confio em Deus. E aí vem o Rabi Yohanan e fala, não, bem-aventurado o homem que tem sempre medo, porque olha o que o Rav Kulas fez, ele não teve medo das consequências e olha o que causou. Ele causou a destruição. Então o Tosfot faz uma boa pergunta aqui.
Tomara que a resposta seja a altura da pergunta. Isso. Veleficha, portanto, nire de meikara lo kashakla. Agora, o Maharal vai falar, parece para mim que a priori isso não tem nenhuma contradição entre esses dois versículos. O versículo entre essas duas interpretações. Porque é óbvio. Porque está escrito assim, você tem medo? Então quer dizer que você peca, você é pecador, é o que está escrito lá em Brahot. Ele falou, mas é óbvio que naquela época as pessoas eram pecadoras, tipo, estavam pecando. Daí, porque é óbvio que se não tivessem pecado, o templo não teria sido destruído. O bisvil achet yeshlo lefached, chame avones. E é óbvio que por causa do pecado, a pessoa é óbvio que tem que ter medo, que talvez já venha o castigo, a consequência, a lava sobre ele. O que dirtiv, cara, como falou no versículo, vekach perushó, mai dirtiv ashrei adam pachatamid. E assim então é a explicação. O que quer dizer? O bem-aventurado homem que tem sempre medo. Veatam bevadai krair e bedvei Torah. Porque aqui, calma um segundo, ou seja, então é claro que a explicação é essa. Óbvio que a pessoa tem que ter sempre medo, porque bem-aventurado o homem que tem sempre medo, porque já que pecaram, ele tem que ter medo, porque vai vir as consequências. Então que tenha medo e conserte. Agora, lá em Mishlei, em Provérbios, verdade, é óbvio que está falando sobre a Torá. Ou seja, então aqui, o que na verdade quer ensinar para a gente é o seguinte, é claro, que da mesma forma que a pessoa tem que estar sempre se preocupada do que não pode esquecer a Torá e ter medo que não vai esquecer a Torá, nunca esquecer disso, também a pessoa tem que ter medo do pecado, a dor da geração. Quando vê que a geração está pecando, e aí tem que se preocupar que as consequências, as desgraças não venham. E que você não faça um ato que daí pode surgir algum sofrimento, alguma desgraça. Então, da mesma forma que o indivíduo tem que ter medo de nunca esquecer o seu estudo, nunca esquecer a Torá, assim também os sábios da geração têm que ter medo quando vê que a geração dele está pecando, que ele não cause nada, que no final venha uma desgraça sobre a geração. E tá bom, o Rabi Zacharia ben Avkulas, vamos dizer que ele era um tzadik, ele era um justo, mas ele não viu a geração que ele estava vivendo e não teve medo sobre isso. E no final, pelo que ele fez, mesmo sendo talvez o correto ou não, isso é discutível, por aí veio a desgraça para a geração toda, por causa dos pecados da geração, é óbvio. Então ele não teve medo da consequência que podia vir sobre a geração, que a geração, óbvio, que estava pecando. E aí vai continuar. Vem leakshot ma'inyan sheish lo ligdod min achit e devar zeh shelo yishkach devrei Torah demter aya mini. Calma aí. E não venha fazer uma pergunta assim, que é esse assunto que a pessoa tem que se preocupar do pecado, Edvar Torah, não, Adavar Zeh Shelo Yishkach Devrei Torah, e comparando com isso que a pessoa não pode esquecer a Torá, Demet Raya Minei, que foi meu argumento. Deixar primata Iraya que Ta'am Acher Lishnehem, que mais chamar Eliau Gavra Het Etama de Milta Shekol Amefached Siman Sheu Balchet. O Balchesron falou, porque óbvio aqui. É óbvio que se a pessoa ela tem medo, está com medo de alguma coisa, é claro que ela tem culpa no cartório. Né? Tipo, é isso que quer dizer. Se a pessoa está com medo, é óbvio que ele fez alguma coisa para ter medo. Porque se não tivesse feito nada, não teria medo. É óbvio, então, ele pecou. O Baal Chesron, ou tem alguma falta, né? Ou deixou de fazer algo que deveria ter feito. Ver Shalem Prechet, ele não está completo por causa do pecado. Por isso ele tem medo. Que é davar sheu shalem, porque o que é completo me preenche limutou, aí não mukhan lefsed. Porque algo que é completo, pela própria intrínseco a completude, vamos dizer, a estar completo, não tem como ter nenhuma perda daquilo. Se você está completo, não tem como vir algo ruim através disso, porque está completo. Não dá para perder. Então, se dá para perder é porque está faltando algo, está incompleto. Ou seja, tem algum pecado, tem alguma coisa errada. Lekar en mefached, rak mishen shalem. É óbvio que não vai ter medo somente, só vai ter medo quem não está completo.
viu o Muhan Leafsed o Mefached. Então ele pode perder, pode vir alguma coisa que ele vai perder, então ele tem que ter medo. Né? A pessoa vai ter uma prova, o cara não estudou, não está sabendo a matéria, não está sabendo toda a matéria. O cara vai ter medo. Por quê? Porque ele pode perder. Vai vir uma questão que ele não sabe. Não estudou. Agora, se ele estudou tudo, ele sabe tudo, sabe a matéria, não tem por que ter medo. Eu domino a parada. Veleficha. Então, quando ele viu aquele homem que estava com medo, ou seja, que está falando da história em Brachot, que o Rabi Ishmael, se eu não me engano, e depois o Rav Amnuna, né, Rabi Ishmael, isso, viu o aluno que estava com medo. Ele falou, você pecou, que a rota é no shalem, porque o pecador não está completo, viu o Baal Chesron, tem falta. O Muhan Leafsed, ele está preparado para ter algum tipo de perda, por isso ele tem medo. Avala Shalem é no Muhan Leafsed, é no Mefached, mas quem está completo não tem o que perder. O Parich Atam Mikra de Ashrei Adam Mipached Tamid o Mokelei Bedvrei Torah. E lá então é trazido esse versículo, e aí é traduzido que está falando sobre os assuntos de Torá, que a Torá Shebe'adam Yevshar Liknot Otah Bishlemut לפי שדברי תורה עומדים מוכנים להשתכח בעבור שאין אדם שהוא בעל גוף קונה חוכמה שהוא שכלית, שהיא ההפך הגוף, עד שיהיה לו קניין גמור. Então lá quando o sábio vai falar que está falando sobre a Torá, é por quê? Porque a Torá do homem, é impossível que o homem ele adquira a Torá de uma forma completa. Por quê? Porque a Torá é algo que ela está lá para ser esquecida, ela vai ser esquecida em algum momento. Por quê? Porque o homem ele tem corpo, ele tem matéria. E ele adquire a sabedoria, que é algo intelectual, que é o contrário do material. Então é impossível algo material adquirir uma sabedoria 100%, que é algo intelectual 100%. Então por ele ter corpo, algo vai ser esquecido, algo vai ficar sempre incompleto, não tem como saber toda a Torá. Então é óbvio que o mesmo justo, ele tem medo, que se ele tem medo, o que ele é medo? A única coisa que só vai ter medo é a Torá, que não dá para estar 100% completa. Isso é sabido, como falou no tratado de Hagigah, 15a, que é o pare que vai falar sobre Maseh Merkavah, né? Maseh Bereshit, sobre a visão de Hezkiel. Shedivrei Torah kashim leknot vekalim leishtakar. Fala que as palavras de Torá, elas são muito difíceis de serem adquiridas e muito fácil de serem esquecidas. Você tem que estudar muito para saber Torá. Mas é muito fácil você esquecer, perder o que você estudou. Lekar mukminan lean dertiv ashrei adam mipached tamid vetorá. Por isso que eles vão trazer esse versículo, bem-aventurado o homem que tem sempre medo, para as palavras de Torá. Shen le'adam b'torá kanim b'shlemuta vedavar zeh raui lefached. Porque é algo propício a ser temido, né? A ter medo. Velo mukminan kra b'choteshesh lo pachad ashrei ketiv. E você não vai dizer que esse versículo está falando para o pecador, já que esse versículo começa com bem-aventurado. Então, bem-aventurado é óbvio que não é um pecador, senão não seria bem-aventurado já por a priori. Que dirtiv demasma de loir bechot klai. Então, se é bem-aventurado, é óbvio que é alguém que não está pecando. O mikol makom ateiraya me'achkra de'ezlo lefached kasher u'einu shalem. Então é isso, a pessoa tem que ter medo quando ela não está completa. Veja kan het. Isso aqui tem um het. Het a gente está traduzindo de pecado, mas a tradução de pecado não é pecado, sim é falta, né? Tem alguma falta. Sheaz yeshlo lefached. Então por isso que a pessoa tem que ter medo. Afsed sharei kraba torah aire. Pela perda que pode vir. Vezem preenche na Torá kanim b'shnamut. Le'adam bazer lo lefached. Leficha beotoz man shaloh hayu shlemim. Então sempre que a pessoa não está completa, hayu chotim. Eles estão em pecadores, né? Ou seja, faltando. Então, se a geração não está completa, os justos da geração precisam ter medo pela geração. Recai sobre os justos da geração, os líderes da geração, ter medo sobre o que pode acontecer com a geração. Então, por isso aqui ele vem atribuir esse versículo a bem-aventurado, o líder da geração,
que sempre tem medo de causar alguma desgraça que virá para a sua geração, que é pecadora. Vou ler. E assim a gente acabou essa parte. Próximo maior, mas vamos continuar? Pegou? Entendeu? Dúvidas, perguntas? Foi, né? A Kamsa Bar Kamsa. Agora vai entender de Kamsa e Bar Kamsa. Vamos para polêmica. Cadê? Está escrito assim: por causa de Kamsa e Bar Kamsa, Jerusalém foi destruída. Por causa de uma galo e uma galinha, Turmalca foi destruída. E por causa de uma roda de carroça, Beitar foi destruída. Pergunta o Maharal. Caché, tá difícil, uma pergunta. Lá, Mahayah, Horbai, Jerusalém, Pneiatzmó, Vechormá, Beitar, Pneiatzmó. Porque a Gemara, ela vem trazer, o Rabi Yohanan, no caso, vem trazer a destruição de Jerusalém por si só, e a destruição de Beitar por si só, como se são duas destruições, tipo dois eventos separados, que não tem nenhuma ligação uma com a outra. Cada um tem a sua causa específica. Porque uma consequência direta da outra. Teve a destruição do templo, depois teve a destruição de Beitar. Por que não foi tudo destruído quando foi decretada a destruição em Jerusalém? Então, Jerusalém vai ser destruída? Isso quer dizer o quê? Tudo vai ser destruído. Beitar também. É outra pergunta. Por que Turmalca foi destruído por causa de uma galinha e um galo? Porque óbvio que é algo muito grande como Turmalca, que é óbvio que tudo que aconteceu lá não foi acaso. Mesma coisa que falou da roda da carroça que destruiu Beitar, óbvio que também não foi por acaso. O Mekosh aqui é em Jerusalém, muito mais, óbvio, Jerusalém. Irak do Shah, cidade sagrada, Shecharav Aledei Kamsa Bar Kamsa, que foi destruída por causa de Kamsa e Bar Kamsa, não foi acaso. Ou seja, porque aparentemente é o seguinte: tem coisas grandiosas que foram destruídas. Jerusalém, Turmalca, que era um complexo de cidades muito povoadas, tudo destruído. E Beitar, a última fortaleza dos judeus, também pelo menos 500 mil, 600 mil pessoas morreram naquela guerra, naquela batalha em Beitar, na destruição de Beitar. Foram coisas grandiosas. A gente pode entender o seguinte: por causa de uns detalhes, isso tudo foi destruído. Então vamos dizer, aconteceu por acaso, aí os judeus não souberam administrar, tipo, politicamente e tal, aí faltou liderança, e aí acabou sendo destruído. Né? Aí virou uma bola de neve e foi tudo destruído. Vem falar Maharal, não. É óbvio que não foi por acaso que esses pequenos acontecimentos aconteceram e justo esses pequenos acontecimentos destruíram essas grandes cidades. É óbvio que tem que ser aprendido desse acontecimentozinho, tem algum assunto aqui. Então tem duas perguntas. Por que não foi dito que tudo foi uma consequência só? Ou quando Deus falou, vou destruir Jerusalém, seria decretado tudo ao mesmo tempo? E a segunda pergunta é porque esses acontecimentos justamente, que óbvio que não foram por acaso. Só para deixar aqui contextualizado, Turmalca, eu não sei exatamente quando o ano que foi destruído, mas Jerusalém, né, Jerusalém foi destruído no ano 70, da Era Comum, ou seja, no século I, tá, no ano 70, e Beitar foi destruído no ano 135, século II, 65 anos depois. Mas óbvio que é consequência, porque o que foi destruído no ano 70 foi se desencadeando, teve a resistência judaica, vamos dizer assim, até que 135 é a última resistência judaica que é em Beitar que cai. E aí tem o exílio de vez. Só para ter, por exemplo, Massada, né? A história de Massada, Metzadah, quem foi aqui em Israel sabe a história, foi no ano de 72, 2 anos depois da destruição do templo. A gente está falando em Beitar, é 135. Então, bem depois de Massada. Então, se Massada estava difícil, imagina em 135 como estava a situação.
Mas não é que Beitar foi destruído, porque já que Jerusalém foi destruída, no final acaba que Beitar, ou são dois acontecimentos por si só. Essa é a pergunta do Maharal. Tá bom. Aí ele vai começar a explicar. Saiba que Devrei Chachamim Amukim Meod Meod. Então ele vai começar com uma introdução. Primeiro você tem que saber algumas coisas, para depois a gente entender. Saiba que as palavras dos sábios são muito, muito profundas. Ou seja, não está escrito aqui... Cada palavra é muito profunda aqui do que está querendo dizer. São muitos aprendizados. E quando o povo de Israel estava na terra de Israel, eles habitarem a terra de Israel era por causa de 3 coisas. Então 3 coisas permitiam a moradia, a habitação do povo de Israel na terra de Israel. Arishon, Au, Elion, Alkol. O primeiro time é o mais elevado sobre tudo. Porque a presença divina repousava sobre os judeus na terra de Israel. Primeira coisa, então, presença divina. E não tem nenhum assentamento, nenhuma habitação como essa. Tem nada que fixa mais a moradia do que a presença divina está lá. Porque é claro, sem dúvidas, sem sombra de dúvidas, que quando Deus abençoado, ou seja, ele habitava entre eles, né? A presença divina estava sobre eles, eles eram abençoados. Betal, Corvalho, o Matar, com chuva, e os olhos de Deus estavam sobre eles desde o início do ano até o final do ano, ou seja, Deus estava sempre lá, presente. Como está escrito em Dvarim, em Deuteronômio 11:12. Eretz Asher Hashem Doreshotá, que é a terra que Deus, que Hashem Doreshotá, exige ela, ele quer ela, procura por ela, está de olho nela. Continua o versículo, do início do ano até o final do ano. A Sheni, essa é a primeira causa, presença divina. A segunda é que Hayab Eretz Ribu Yameot. E a segunda, então, é que na terra de Israel tinha muito povo, muita gente. Você tinha uma população muito grande. E quando tem muita população do seu povo morando lá, isso faz com que você more lá. E a Shlishi, a terceira, Shayu Yeshuv Haaretz Bekravim Gdolim Vechazakim. Que a terceira, Krachim, desculpa. Que a terceiro motivo é que a moradia na terra era feita em cidades grandes e fortes. Ou seja, tinham cidades moradas, fortalezas, protegidas, ou seja, você tem uma habitação, você tem uma segurança, e isso, segurança também contra o inimigo, isso te faz você morar na terra, ou seja, uma presença divina, 2 é o número populacional, e a terceira é a sua segurança, a sua questão militar e tal, né? Então é segurança, população e presença divina. E traz para frente. Vene. Então veja, essas 3 coisas faz a habitação na terra. Hoje aqui em Israel, por exemplo. Porque os judeus habitam aqui em Israel hoje em dia? Porque tem uma população considerável, que é muito difícil ser tirada daqui, né? De judeus aqui em Israel. 2, tem segurança, tem o exército, que vai proteger os interesses do Estado, as fronteiras, né? E a presença divina a gente ainda não vê. Mas a gente sabe que tem, porque coisas acontecem, né? Mas não revelada com o tempo, como o templo. O primeiro templo, pelo menos. Mas claramente começou primeiro... Não vamos entrar nisso não. Vamos lá. Vene. Elohim Ehem Eshuvar. Então essas 3 coisas é a habitação na terra. Daí no Arishon, Kasher na Aretz Calma aí. Medever Shehatzia, Vezek Hasheni, Hashem Mitbarach, Ba, Veaz Mitbarach Min Hashem Mitbarach. Então a primeira é o seguinte, que através da presença divina, a terra En Aretz Midbar Sheitzia. A terra não é um deserto, que é Tzia. Tzia em português significa, o deserto ele é... Desolado, exatamente a palavra. Desolado. Por quê? Porque os olhos de Deus estão e abençoam, então tem chuva, tem fartura, tem a plantação, agricultura, economia, né? Startup Nation. Deus abençoa a terra. Os frutos voltam a dar.
Então não é uma terra desolada, um deserto, como era antes dos judeus chegarem aqui em Israel, né? Há 70 anos atrás. Asheni, Ribuyam, a segunda coisa que é a população. Ashleshik Asher Hayam Yashav Bekrem Gudai. A terceira é que eles moravam na cidade. Vehen, Timtza, aí te encontra. Bekatuv Sheskir Gimul Advarim, que no versículo, tem um versículo que traz essas três coisas. Aonde em Bamidbar, em Números 13, 18. Veraitem et Aaretz Mahi, Achazak u Arpemeat Orav. Que quando Moshe Rabbeinu ele vai mandar os espiões para a terra de Israel, que eles vão ficar 40 dias, depois vão falar mal da terra, ele fala assim, vão lá e vejam. A terra, o que ela é? Como é a terra? A Hazak ou Erafé? Ela é fortificada ou ela é fraca? Ou seja, não tem fortificação. A Meat Orav, tem muita população ou pouca? Então ele fala, o que é essa terra? Ela é forte ou fraca, as construções, edificações, e tem pouca gente ou muita gente. Vê o que nega o que Moshe pede para os espiões é fazer o questionário sobre a terra de Israel. Viajar cá, então ele fala isso tudo tem a ver com Aribuyam, com a quantidade do populacional. Viajar cá, Roser, Veamaró. Depois ele pergunta o seguinte, no 19, no versículo seguinte. Omar, Tzatovai, Imra. E essa terra, ela é boa ou ela é ruim? Omarim, Imbemachanaim, Bomitzarim. E as cidades, elas estão em Machanem, em acampamentos, ou em Bomitzarim, ou em fortalezas? Ou seja, no primeiro ele fala assim, eu traduzi um pouco que deu a entender errado, ele fala assim, veja o que é essa terra, Hazakura fez, se o povo é forte ou fraco, e se eles são muitos ou poucos. E na segunda ele fala, a terra ela é boa ou é ruim? Eles moram em cidades tipo acampamentos, em tendas, ou em cidades fortes, né? Fortalezas, muradas. E isso tem a ver com as cidades. E quando o Moshe ele fala se a terra ela é boa ou ruim, ele está querendo dizer se a terra ela é boa para morar, que ela tem jardins, pomares, ou não. Depois ele vai e fala mais uma coisa no versículo 20. Uma aretz shmena. E essa terra, ela é shmena, ela é gordurosa, ou seja, ela é fértil? As frutas nascem gordas? Isso tem a ver com a bênção de Deus. Então ele vai dizer que Moshe ele pede para os espiões verem as três coisas, são as três coisas que se importam para a terra, que é o que ele citou. Então é o seguinte, então quando a terra é destruída, na destruição do segundo templo aqui que ele está trazendo, são destruídas três coisas, uma depois das outras. São três coisas destruídas. No início foi destruído Jerusalém. E quando Jerusalém é destruído, a Shekhinah ela se desprende, ou seja, perde a presença divina, que é a primeira coisa, dentre o povo judeu. Então, desde que o templo é destruído, a terra perde a sua bênção. Então passa, né? Não tem mais bons frutos, não sei o que lá, a terra começa a ficar desolada, virar um deserto. Que vai ficar um deserto até os judeus voltarem 70 anos atrás aqui, né? Desde então. O Bedavar é Learir, e isso não tem muito o que estender, que var perashuzar, mas é Sotá. Os sábios já explicaram isso no Tratado de Sotá, 48a, que a brachot aí o Beretz Bishvil Beit HaMikdash, que é Deitamah. Que as bênçãos elas vinham para a terra por causa do templo. Como está escrito lá. Vê lá, não preciso me estender muito. E depois é destruída essa cidade Tur Malka, a cidade real. Porque Vesham Hayar Abu Israel Kashet Imtzaim Meirot Hayal Yenai, que é Moshe Messapir. E lá tinha muita população. Como a gente vê que lá nesse Tur Malka tinham 70 cidades, que foi feita pelo rei Yanai Amelech, que era um dos reis que existiram, que foi um rei ruim no final, mas ele construiu essas cidades, 70 cidades muito povoadas, como está escrito lá no Tratado de Gitin, 57a, Venikra Tur Malka, que Amelech, e essa é chamada Tur Malka, que Tur, eu acho que é isso, a Tur é a linha, né, mas é a real, que Lemelech Raiush Rava, porque o rei ele é propício que ele tenha muita população com ele, ou seja, a cidade do rei, ou seja, que tem muita galera lá.
Que Berov Amadramela, como está escrito em Provérbios 14, 28, com muito povo é a beleza do rei. A beleza do rei é muito povo, ou seja, ele no meio do povo, essa é a beleza do rei. É a glória do rei. Viajar cá Beitar, depois é destruído Beitar, Shehaya Karar Gadol, que era uma cidade grande, Vetekif e forte, Shabat, era a maior fortaleza da terra, por isso que é a última resistência. Velefirra Nikra Kar Beitar, por isso é chamado Krar Beitar, a cidade morada de Beitar, como está escrito em Gitim. Veotom Makom Ameyoshav Shaya Nikra Krar Beitar Nacharev Venecherash. E naquele mesmo lugar que era habitado, essa cidade fortaleza forte de Beitar, essa cidade foi destruída, Venichrash, e arada. Depois os romanos, quando destroem Beitar e tal, eles aram a terra. Tipo, tiram pedra, não deixa pedra alguma, nenhum traço de destruição. Eles, tipo... Como ele vai explicar no lugar adequado esse assunto. Voltando, já entendendo o contexto, que ele fala isso desde o início. Que está explicando como foi a destruição, para depois entender a salvação. Que as coisas são só entendidas pela sua oposição, né? Entender a destruição para entender a salvação. Então tá. Veharka, Beitar Shehar Karar Gadol Vetakif Shehar... não, já falei. Veamar, e foi dito que Kol Echad Harav Aledei Inyan Araui. Então, que cada cidade, então, ela foi destruída por causa do seu assunto propício a essa destruição, por um motivo, então, diferente. Porque por causa do ódio gratuito, Jerusalém foi destruído. Isso eu já expliquei no capítulo 4, de forma extensa. Que Yedei Beit HaMikdash, Jerusalém, nascer Kol Israel, que é errado. Porque através do templo e de Jerusalém, todo o povo judeu virava um único homem. Lefish Hayal Lachem Isbia, porque eles tinham um único altar, porque cada um e um não podia construir seu próprio altar, como está escrito em Megillah 10:1. Através de um único templo, era um único povo. Mas quando eles se separaram entre eles, se dividiram, foi destruído o lugar. Foi destruído o lugar que fazia o povo judeu ser único. Então, por causa do ódio gratuito do Kamsa, foi destruído o templo, que é brigaram, né, as pessoas, então é um ódio aí. Tá? Então, a princípio, ele vai explicar então que tem uma briga, que é por causa disso, é um ódio gratuito, então por isso Jerusalém, que é a união do povo e que a destruição traz a desunião, e já que teve desunião aqui, é o motivo que por acaso, né, foi destruído. Mas é interessante, porque ele fala por causa do assunto do Kamsa. E tem uma pergunta muito famosa, o que o Kamsa tem a ver com a história? Quem é o Kamsa na história? Né? Porque tem o dono da festa, que queria chamar o Kamsa, que é um amigo dele. Aí ele não convida o Kamsa, ele convida o Bar Kamsa. E o Bar Kamsa é inimigo do dono. E aí a história acontece entre o dono, que não tem nome, que ninguém quis lembrar, né? Nunca falo o nome, e o Bar Kamsa. Então tinha que escrever, por causa do Bar Kamsa e o dono da festa, o templo foi destruído. O Kamsa, coitado, ele nem soube da festa. Ele nem soube da treta, né? Não soube de nada. E aí, é o nome dele, por causa do Kamsa e do Bar Kamsa, o templo foi destruído, tipo... Pô, e ele vem primeiro, podia ser pelo menos por causa do Bar Kamsa, e do Kamsa que não foi, não, do Kamsa, o Kamsa virou, né, a manchete, Kamsa destruiu o templo. Ele falou, cara, eu só não fui convidado pelo meu amigo na festa, eu não fiz nada além disso. Então tem a pergunta aqui, vamos ver, ele deve responder uma das possíveis respostas. Então quando a gente vai ser destrinchar a palavra Kamsa, que é o nome da pessoa que não foi convidada, que Hashem Azeh Moreh al Hiluk, que esse nome, ele simboliza, ele vem aludir a uma separação. Shekore Kamsa al Shem Hiluk ve'apiruk zeh u lashon kimitza, que akemetz misham, que tem a ver com kimitza, como está escrito em Vaikra, em Levíticos 2:2, ve'kamatz misham. Quando a gente fazia o sacrifício de Menahot, das farinhas, certo? Você botava um pouco de farinha e tacava como se fala isso em português, sei lá, uma especiaria em cima. Esqueci o nome. Mirra.
Mirra? Não sei se é mirra. Não sei. Beleza, tá? Mas essa especiaria é tipo um óleo, um líquido. Ele não ia em toda a farinha, só em parte. É tipo você tem um morrinho assim de areia e bota água, não fica tudo molhado, só aquela parte. Aí o Cohen, dessa parte cortada, ele botava a mão na farinha, né, toda, com a parte que ficou molhada, e ele fazia assim. Isso era uma das coisas mais difíceis, que não podia sair nem por aqui, nem por aqui. Eu não sou Cohen, mais ou menos isso. Ele pegava com esses 3 dedos parte da farinha, e só essa parte da farinha no dedo dele era levada para o altar. Ou seja, o sacrifício era só esse pouquinho da farinha. Tá? Esse ato se chama kmitza. Kmitza, então, você pegar parte da farinha e o komet, a parte mais elevada da farinha que vai para o altar. O resto fica de lado, não vai para o altar. Tá? Provavelmente os Kohanim comiam depois e tal. Faziam pão com aquilo e comiam. Então, é isso que está dizendo. Vekamatz me chama. Então você vai fazer kamatz, ou seja, pegar isso de lá. O Belashon Chachamim, e na linguagem dos sábios, em Baba Batra 107a, Gabei Achem Shechalaku Uba Baal Chov, que são 2 irmãos, um caso judicial que 2 irmãos estavam discutindo, que um devia ao outro, Vetaraf Helko Shelechad, e pegou parte do dinheiro do outro, da propriedade do outro. Mehem ve'amar sham bekmitzaim. E lá na linguagem chama de kmitzim. Ou seja, como se ele pegou parte do outro. Não, que os 2 estavam kmitzim, ou seja, os 2 estavam discutindo. Então os sábios trazem essa palavra parecido com kamtz, o mesmo radical, como discussão. E na Torá a gente vê que kmitzah é você pegar uma parte também. Que é o nomar. Chegou vendo mealo mikol errado. Que é isso? O que significa kometz? É algo que você pega um pouco de todo o resto. Então existe o resto e você pega um pouquinho. É a elite da pirâmide social. É o kometz, a kmitzah. Então por isso tudo que é chamado de kamtza, que é chamado aqui kamtza, é algo separado e dividido. Ou seja, é o kometz, é o mais elevado de tudo, é o mais separado, tipo, é a nata, bom, é a nata. O Belashon Chachamim, na linguagem dos sábios, em Eduyot 88, Mishnah Daled, Nekra Achagav Kmitza, que o gafanhoto ele é chamado de Kmitza, Vetargum, Unkelus, lá ele traduz, Venei Beneinu Hagavim, que quando os espiões eles voltam da terra de Israel e falam mal, eles falam que o povo da terra, eles viram, aos olhos dele, nós éramos como gafanhotos. E aí o traduz como Kmitzin. Gafanhotos eles traduzem para Kmitzin. Em Números, Bamidbar 13:33. Querendo dizer o seguinte, por que traduz como Kmitzim? Quer dizer que eles viram a gente como gafanhotos. Uncas vai trazer o seguinte, que como eles eram era a população muito grande, Velekar Nekra Arbe, então por isso que eles são chamados de Arbe, de gafanhoto, porque gafanhoto é Arbe, e Arbe significa muito, né? Arbe, muito, porque o gafanhoto, quando vem uma peste de gafanhoto, é muito gafanhoto, né? São bilhões de gafanhotos, eu acho. Não é isso? Um animal que vive com a maior população junta no mundo, eu acho. É o gafanhoto. Quando tem peste de gafanhoto, pode ser em um continente inteiro a peste, tipo, de tanto gafanhoto que tem. Então eles são chamados de arbe, de muito, que seria muito. Al-Shem Aribui, porque são muitos. Veribui, Mikor, Hiluk, Vipirud. E o Uribui, lembra que a gente explicou que como de um, que é Deus, vem o Uribui, vem a multiplicidade, a diversidade? Porque o Uribui, a multiplicidade, ela vem da força de separação, de divisão. Porque senão seria um, não seria muitos, seria um só. Então, se são muitos, é porque tem divisão. Porque algo que é unido não pertence a ele a multiplicidade, a diversidade. Porque só é muito algo que é separado e dividido.
Lekanikra amin, asheru mitrabe kemo arbe. Por isso que a espécie que ela se multiplica como o gafanhoto é chamado de arbe, de muito, ou de kmitza. Shemo sheu mechulak. Querendo dizer o seguinte, que ele é dividido. Kmitza, então, em aramaico, em hebraico ele é muito, em aramaico ele é chamado de dividido. Vamos mais esse parágrafo e aí a gente para, tá bom? Tá bom. Tá. Ve'alzeh amar melech el learbe. Como tá escrito, então, por isso está escrito em Provérbios 30, 27. Deixa eu pegar. Provérbios 30, 27. 30? Sim. Aqui. Os gafanhotos que não têm rei, mas avançam todos juntos em bando. Então não tem um líder dos gafanhotos, todo mundo vai junto. Então esse é o versículo. Cadê? Em hebraico, Melech en learbe. O gafanhoto não tem rei. Perush, qual a explicação? Que a Melech me'ached, porque o rei ele vem unificar. Claro, o coletivo. Ad shehem echad, até que eles sejam um só, uma nação. Velo legodel ribu shelachem. Agora, o gafanhoto, portanto, o gafanhoto que existe, rem mechulakim, eles são divididos. Veno bachem ardut, não tem uma unicidade. Viu o Ameler, que é o rei. Acharu meched etakol, que une tudo. Vechanit malek tivale, por isso está escrito em Mishlei 6 e 7. Lecha el nemala etzel asher en lecha ketzim veshotir. Cadê? Mishlei, Provérbios 6 e 7. Observa a formiga, ó preguiçoso, estude seus caminhos e adquira sabedoria, pois embora não tenha patrão, supervisor ou soberano, ela provê seu pão no verão e estoca seu alimento durante a colheita. Ou seja, que não tem, a formiga não tem patrão, não tem soberano. Vekelomar, não tem alguém que vai unificar formigas todos para lá. O mekasher aklal, e vai unir como um todo. Que daí também bepere aquilo trefá, como está escrito na Gemara em Rolim 57b, venikreta nemalá kimtza. E também a formiga ela é chamada de kimtza, então lá. Então não só o gafanhoto, como a formiga também. Gam ken agadá de Og melech Bashan. Também quando está escrito em Brahot, aquela história sobre o Og, o rei de Bashan, que Moshe mata, que ele era gigante. De Akartura, que fala que ele levantou um monte de Ate e Akadosh Baruch Hu Kimtza, porque ele levanta um monte do tamanho do acampamento de Israel, é uma metáfora, né? Uma história mitológica, vamos dizer, que tem que ver o que quer dizer isso. E ele quer jogar essa montanha em cima do povo judeu e acabar com todo o acampamento de Israel, né? Deus, ele manda Anemelá Kimtza, fala que manda formigas, e essas formigas elas começam a roer a montanha, aí a montanha cai sobre ele, não vou entrar na história. Arken bagadad deog melech bashan decratura ve'at ekadosh menitza aqui a davar sheu katar. Quer dizer o seguinte, porque algo que é pequeno, que é mo animalá, como a formiga, nikra kimtza, ela é chamada de kimtza, que é mo chamado que a kometsu devar muat. Porque a gente viu que o kometz ele é algo pequeno perante o todo. O lekatnut nikra kimtza. Então a formiga, por ser tão pequena, ela também é chamada de kimtza. O mepnei sheyesh bahem aktanut. Então já que elas são muito pequenas, yoter lechol yesh bahem achiluk yoter kemod devar bekatar. Então como ela é pequena, tem nela também a divisão como tudo que é pequeno. Ou seja, se é muita multiplicidade, também é muito subdividido, as coisas vão ficando pequenininhas. Então a formiga, pela pequenez, ela é chamada de kimtza. E o gafanhoto, por ser muito, também é chamado de kimtza. Então ele quer dizer que o nome Kamtza, que é o nome da história que vem destruir o templo, ele tem a ver com esse assunto. E aí a aula que vem, então a gente completa e vai ver o que ele vai explicar então sobre o Kamtza, o que tem a ver com isso. Dá para a gente fazer a revisão antes. Escolha, gente. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser, continuando esse capítulo. Curtam, compartilham. E é isso.